Sem isso, a audiência não pode começar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 99. É isso, meus queridos, quase 100 lições por dia. E hoje a nossa lição fala da prática da sala de audiência. E hoje eu quero falar sobre um ponto que tem que acontecer antes da audiência começar, mas que infelizmente na prática nem sempre acontece. Mas a partir de agora você, advogado, advogada, vai ficar atento. Você que é magistrado ou que almeja um dia ser magistrado, vai ficar atento para que isso aconteça. E no que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à fixação dos pontos controvertidos. Meu amigo, minha amiga, para que serve uma audiência? A audiência vem de audire, de ouvir. É o ato onde o juiz vai ouvir testemunhas, partes. Mas ouvir sobre o que, professor? O juiz ouve testemunhas sobre fatos. É isso. A audiência não é para ouvir testemunhas sobre questões jurídicas, sobre a interpretação do direito. As pessoas vão até a presença do juiz para falar sobre fatos. Então, não tem como realizar uma audiência sem ficar claro quais são os fatos que são controvertidos, quais são os fatos que terão que ser objeto de prova. Então, vamos lá. Na inicial, o autor pede uma indenização porque fala que o réu causou um acidente de trânsito. O réu trafegou, passou pelo sinal vermelho. Na contestação, o réu nega, fala, não, eu passei pelo sinal verde. Esse é um fato controvertido. O sinal estava verde ou estava vermelho? O juiz, então, tem a obrigação, de acordo com o CPC, de esclarecer quais são os fatos controvertidos sobre os quais irá recair a produção da prova. Como que você vai para uma audiência sem saber quais são os fatos controvertidos? Então, nos processos de natureza civil, o juiz tem, por determinação do CPC, que fixar os pontos controvertidos antes de marcar a audiência. Tá bom, mas na prática não é o que acontece. Estou cansado de ver a audiência de instrução sendo designada sem que o juiz fixe os pontos controvertidos. Quando isso acontecer, o que você, advogado, tem que fazer? De forma educada, respeitosa, peticionar, pode entrar com embargos de declaração. Excelência, foi designada a audiência sem que fossem fixados os pontos controvertidos. Então há uma omissão nesse despacho, nessa decisão. O juiz vai ter que fixar os pontos controvertidos. Caso isso não aconteça, no dia da audiência, quando a audiência for ser iniciada, você vai falar, excelência, pela ordem, eu gostaria que vossa excelência esclarecesse os pontos controvertidos, de fato, sobre os quais vão recair a prova. E o juiz vai ter que pontuar ali, ponto por ponto. Agora, se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu sempre falo para os meus alunos irem preparado para a audiência. O que significa ir preparado? Você vai fazer a sua fixação dos fatos controvertidos. Você vai ler a inicial, vai ler a contestação, vai anotar fato por fato controvertido e vai olhar para as provas que você tem que produzir. Para quê? Para quando chegar lá na audiência, você já sabe que aqueles fatos que competem a você provar, você já está levando testemunha, ou você já tem prova documental. Você não precisa ficar dependendo do juiz para simplesmente ler a inicial e a contestação e definir para você os fatos controvertidos. Mas é fundamental que o juiz faça isso para evitar surpresa, para evitar de chegar na sentença e ele falar, olha, era incumbência do autor provar esse fato, só que, na verdade, a incumbência era do réu. Então, o juiz, por determinação legal, deve fixar os fatos controvertidos e distribuir o ônus da prova. Se o juiz não fizer isso, agora você já sabe, no começo da audiência você vai fazer. Ah, professor, e se mesmo assim o juiz disser que ele não vai fixar os pontos controvertidos? Bom, o juiz está deixando uma nulidade plantada no processo. Se por acaso o seu cliente não vencer a demanda e você for apelar, uma preliminar de apelação vai ser a nulidade do processo para que volte lá para a audiência de instrução. Lembra, o juiz ele não é dono do processo, ele não é dono da audiência. O juiz preside o processo, e presidir significa conduzir de acordo com uma previsão legal. O juiz não pode desprezar o que diz o CPC quando manda ele fixar os pontos controvertidos. Por que muito juiz não faz isso na prática? Correria, um monte de processo, fazer isso dá trabalho, mas olha, na minha prática eu já aprendi, é melhor você ter o trabalho de fazer uma boa fixação dos pontos controvertidos, porque isso facilita a sentença. Na fixação de pontos controvertidos, você já clareou para você sentenciar. Aí é só olhar na hora da audiência
se a parte fez a prova que ela tinha que fazer ou não. E a sentença já está praticamente pronta. É isso aí. Espero que essa lição agregue aí na sua vida, que você fique com Deus.